Antes de começar o episódio de hoje, eu quero fazer um esclarecimento aqui. Eu não vou, ao contrário de que alguns possam esperar aí, apresentar todos os Sobrecopa com a camisa do Brasil. Por 3 motivos. O primeiro motivo, e que é o maior de todos, é que a camisa amarela da seleção brasileira, o tom dela, a matiz ali da cromática dela, é muito parecida com o verde aqui do meu estúdio, né? Esse verde aqui que vocês podem ver. E por isso, prejudica botar esse cenário bonitão aí, que deu tanto trabalho para eu fazer, não é mesmo? Eu tenho que fazer opção entre botar esse cenário ou deixar eu uma cabeça flutuante aqui. Quem sabe eu até possa fazer isso no futuro. Então, por esse motivo, eu decidi não usar a camisa da seleção brasileira em todos os vídeos. Também porque, esse é o segundo grande motivo, a Copa do Mundo não é só sobre o Brasil, né? A gente até torce para o Brasil, quero que o Brasil seja campeão, é um dos atrativos de assistir a Copa, mas não é só por isso. Se o Brasil eventualmente não estivesse disputando a Copa, eu estaria assistindo esse torneio com o mesmo interesse. Então, até para mostrar que não é só sobre a Copa, eu decidi não usar a camisa da seleção brasileira em todas as apresentações. E o terceiro motivo é que aí eu posso usar as minhas outras camisas de futebol que eu tenho, né? E ficam normalmente mais na gaveta do que sendo usadas. Agora eu tenho uma boa desculpa para usar elas, então vou tentar usar todas aí ao longo desse mês. E hoje eu escolhi a minha camisa aqui do maior Atlético do mundo, o Atlético de Madrid, em homenagem ao jogo da Espanha que a gente vai ter hoje, por mais que eu vá torcer por Portugal. Beleza? Feito esse esclarecimento, toca a vinheta aí, vamos começar o segundo Sobrecopa. Fala, torcida brasileira! Felipe Tiru de volta na área para comentar a Copa do Mundo da Rússia. Copa do Mundo que começou com um jogo aí bem movimentado, né? Rússia 5, Arábia Saudita 0. Quem apostava num placar tão elástico desse? Nos 4 bolões que eu estou participando aí, ninguém apostou. E acredito que ninguém tenha apostado nesse placar porque ninguém previu tanta diferença técnica entre as duas seleções. Ninguém botava muita fé na Rússia e ninguém botava muita fé na Arábia Saudita, mas acho que ninguém esperava que a Arábia Saudita fosse jogar tão mal. A Rússia teve um volume de jogo interessante, fez uns gols bonitos, mas eu acho que a goleada de hoje se construiu muito mais na fragilidade da Arábia Saudita do que na força da Rússia. Eu, antes da partida começar, não apostava na Rússia como uma das classificadas para a segunda fase, e depois da partida terminada, ainda acho que eu posso acertar, porque muito mais do que a força da Rússia, me surpreendeu a fraqueza da Arábia Saudita, que parecia um time amador diante da Rússia. Você pode até alegar que é uma questão física, né? Os russos são muito mais fortes do que os sauditas. Parecia um jogo aí de adultos contra criança, dada a diferença física das duas equipes, mas eu acho que não é só isso. Tecnicamente, a Arábia Saudita foi muito ruim também, né? Não conseguiam criar jogadas interessantes no ataque, a defesa dos caras não conseguia se posicionar, sabe? Não é só uma questão de físico, de falta de técnica, falta de tática também, não saber se posicionar na equipe, serem afobados. Para vocês terem uma ideia, essa zaga da Arábia Saudita me fez até achar que a zaga do Vasco não é tão ruim assim. Então daí vocês já tiram o nível, né? O goleiro dos caras também horrível, né? Pulava, nem parecia um goleiro de verdade. Pelo menos nossos goleiros, eles pulam direitinho na bola ali. Teve até gente aí apontando o Ramadã como possível causa de um jogo tão ruim da Arábia Saudita. Para quem não sabe, a religião muçulmana tem um mês sagrado lá, que é o mês do Ramadã, que é o mês em que os muçulmanos eles não podem comer nada enquanto o sol estiver no céu. Então, como eles fazem? Eles acordam bem cedo, antes do sol nascer, enchem a pança de comida, depois passam um dia inteiro em jejum e só vão voltar a pôr comida na boca quando o sol se põe. E isso para um atleta, obviamente, não é nem um pouco indicado. E como o Ramadã aparentemente acabou hoje, quinta-feira, dia 13 de junho, chegou-se a levantar a hipótese de será que a equipe da Arábia Saudita treinou aí observando as regras do Ramadã e por isso chegou tão fraca, literalmente fraca em campo hoje? É uma possibilidade, né? O time jogou tão mal que é uma possibilidade. Agora, normalmente, nesses casos especiais, os atletas recebem ali
uma liberação das lideranças religiosas muçulmanas, liberando eles de praticar o Ramadã. O Mohamed Salah recebeu essa licença aí para poder se preparar para a final da Champions, por exemplo. Então, não sei se é uma justificativa. Mas só da gente estar levantando aqui essa hipótese, só de terem gente levantando essa hipótese, já mostra o tamanho da fragilidade que a Arábia Saudita mostrou na partida de hoje. Então, a gente vai empurrar aí para a segunda rodada do Grupo A o tira-teima, né? A prova para ver, primeiro, se o Ramadã influenciou mesmo, né? Talvez numa segunda rodada a Arábia Saudita mais recuperada consiga apresentar um futebol melhor e, principalmente, se a Rússia vai ter garrafa vazia para vender ou só se aproveitou aí de um adversário café com leite para emplacar uma goleada e fazer uma graça diante da sua torcida. Por falar nisso, muitos de vocês pediram aí no primeiro Sobrecopa para eu dar meus palpites sobre os classificados para a próxima fase, como seriam os confrontos da próxima fase. Então vamos fazer isso aos poucos. Conforme as rodadas forem avançando, os grupos que estiverem jogando no dia, eu vou dar meus palpites sobre aqueles grupos, sobre como é que eu acho que vão se desenvolver aqueles grupos. Desse grupo A aí, que tem, além da Rússia e da Arábia Saudita, o Uruguai e o Egito, que abrem aí a rodada dessa sexta-feira, né? 9 horas da manhã tem Uruguai e Egito. Essas 4 seleções formam o grupo A. Como eu imagino que vai transcorrer esse grupo A? Eu acredito que o Uruguai ele vai nadar de braçada, vai conseguir a primeira colocação nesse grupo A, vai se classificar em primeiro. A Arábia Saudita, já acreditava antes, depois da partida de hoje, eu tive a confirmação, vai ser o saco de pancada do grupo, vai ficar na lanterna do grupo com certeza, e aí vai ter uma briga entre o Egito e a Rússia para ver quem fica com o segundo lugar. A Rússia tendo a seu favor o fato de jogar em casa, com a torcida ao seu lado, se você for adepto aí das teorias conspiratórias, talvez com uma manipulaçãozinha para ajudar, às vezes uma ajuda da arbitragem, vai saber. E o Egito vai ter ao seu lado um dos grandes astros do futebol atual, que é justamente o Mohamed Salah, que chegou a se levantar, né? Chegamos a ficar assustados que ele pudesse ficar fora da Copa por causa da contusão na final da Champions, justamente, mas não se recuperou. Até quem diga que ele possa estrear já nessa partida de hoje, que ele possa até vir jogar essa partida de hoje contra o Uruguai. Se eu fosse o Egito, não faria isso, não assumiria essa estratégia arriscada, justamente por achar que o Uruguai vai nadar de braçada e já está meio que garantido com esse primeiro lugar do grupo. Se fosse ali a comissão técnica do Egito, o que eu faria? Salah, mesmo que você esteja pronto para jogar essa partida de hoje, a gente não vai arriscar. Deixa você no banco, descansando, se recuperando. Vamos jogar contra o Uruguai. E, eventualmente, se a gente conseguir fazer uma partida melhor do que a gente espera, se o Uruguai fizer uma partida pior do que se espera e chegar lá os 25 do segundo tempo e a partida estiver empatada ainda, a gente com chance de ganhar, a gente pode até te botar ali para tentar fazer uma graça. Se não, chegou ali metade do segundo tempo, já está 1-0, 2-0 para o Uruguai, a gente guarda você para os 2 jogos seguintes, contra a Rússia e contra a Arábia Saudita, que vão ser os jogos decisivos mesmo para conseguir uma classificação para a segunda fase. Se eu fosse da comissão técnica do Egito, eu faria essa estratégia. E o Uruguai, sendo o Uruguai não, né? O Uruguai tem que partir com tudo para cima, tentar comprovar o seu favoritismo dentro de campo e vencer o Egito hoje, buscar fazer aí os 9 pontos no grupo. É isso que eu espero do Uruguai. Confesso que tem um pouco de torcida minha também. Essa rodada de sexta-feira é muito interessante para mim, porque tem 2 seleções aí pelas quais eu nutro muito carinho. São as 2 seleções pelas quais eu vou torcer na Copa, além do Brasil, que é Uruguai e Portugal, que são as 2 seleções pelas quais eu também vou torcer, por mais que eu não ache que nenhuma das duas tem a chance de ser campeã mundial. Para ser campeão eu vou torcer pelo Brasil, mas vou ficar na torcida para que Uruguai e Portugal avancem aí o máximo que puderem na competição. Então, vamos fechar aqui o grupo A para poder passar para o grupo B. Uruguai e Egito, eu acredito numa vitória tranquila do Uruguai, 2-0, 3-0, bota em 3-0 o Uruguai, principalmente se a gente levar em consideração que o Salah não vai jogar. Passando para o grupo B. Grupo B, que é aquele grupo bem uma disputa desde a primeira rodada pelo primeiro e segundo lugar, na verdade. A gente já sabe que Espanha e Portugal, só um desastre vai tirar um dos 2 da segunda fase da Copa do Mundo. Então, essa primeira fase toda é uma briga dos 2 para ver quem vai ficar em primeiro e aí ter uma tabela mais tranquila, pelo menos na 8ª, né?
pelo menos nas oitavas de final, garante um adversário mais tranquilo. E aí, nesse caso, o confronto direto tem um peso muito grande, né? O jogo de hoje, quem ganhar o jogo de hoje, dá um passo tremendo para conseguir ficar no primeiro lugar do grupo, porque aí depois são dois times bem mais fracos, o Marrocos e o Irã, e aí, pelo amor de Deus, né? Qualquer resultado que não a vitória nessas duas partidas pode ser considerado um grande tropeço, tanto de Portugal quanto da Espanha. Então, se alguém ganhar hoje, fica bem tranquilo para conseguir essa primeira vaga no grupo. Se não, se rola um empate, por exemplo, aí esses jogos seguintes ganham uma certa dramaticidade, porque tanto Espanha quanto Portugal vão ter que lutar para fazer saldo de gols aí, para tentar, no saldo de gols, conseguir a primeira colocação. Por conta disso, eu acredito que nessa partida de hoje aí, entre Espanha e Portugal, que vai começar às 3 horas da tarde, eu acredito que a gente vai ver um jogo tenso entre as duas equipes, nenhuma das duas querendo se expor muito, porque mais preocupada em não perder do que em ganhar. Porque, né, aquela coisa, se eu empato hoje, eu deixo em aberta a decisão. Se eu vou para cima e me exponho e perco, eu meio que já entrego a primeira colocação para o adversário. E como Portugal também, tradicionalmente, tem equipes bem defensivas, normalmente Portugal se fecha todo lá atrás e toca para o Cristiano Ronaldo tentar resolver. A Espanha tem um toque de bola, ela é mais envolvente, é um pouco mais ofensiva, mas talvez tenha dificuldade também contra um time mais fechadinho e que pega bastante, que nem o time de Portugal. Por conta disso, eu estou apostando no empate hoje entre as duas equipes. Minha aposta é que Portugal e Espanha empatam em 0-0. Isso é, em parte, uma aposta analítica, né? Por causa disso que eu acabei de falar. Acho que são equipes parelhas, que não vão querer se expor muito e que vão meio que se anular em campo. E é também uma torcida, porque eu acho que se Portugal e Espanha empatarem hoje, a gente talvez tenha até um jogo mais sem graça hoje, mas vamos ter na próxima rodada 4 jogos interessantes, porque nas próximas rodadas, tanto Portugal quanto Espanha vão ter que suar a camisa para fazer o máximo de gols possíveis em Marrocos e Irã e tentar abrir o saldo aí para conseguir o primeiro lugar. No outro jogo que está faltando aí, vocês viram que eu pulei do jogo de 9 horas direto para o jogo de 3, porque o jogo de meio-dia é, sem dúvida nenhuma, o jogo mais sem graça do dia, Marrocos e Irã, um jogo de duas seleções sem nenhuma traição, sem jogadores mais consagrados. A gente vai assistir, eu vou tentar assistir aí, só porque é a Copa do Mundo mesmo, né? Sempre tem uma graça, sempre tem lances curiosos, podem sair gols bonitos, mas por causa disso, porque para o campeonato em si, em termos de jogadores e aquela coisa do melhor futebol do mundo, esse aspecto todo, essa partida não vai ter. E aí, nesse caso aí, entre Marrocos e Irã, realmente, por mais que o Marrocos não tenha aí um futebol dos sonhos, longe disso, é uma equipe muito limitada, eu acho que ele está uns passos na frente do Irã, né? Já disputou várias Copas do Mundo, é uma equipe que tem bem mais tradição no futebol do que o Irã. Então acredito que o Marrocos consiga vencer o Irã hoje, com uma certa tranquilidade até. Vou apostar aqui que o Marrocos vence por 2-1 e vai garantir com isso a terceira vaga no grupo. Então, só para arredondar aqui, vou dar aí a minha classificação final do grupo B, que vai ter a Espanha em primeiro, Portugal em segundo, Marrocos em terceiro e Irã em quarto. Então, minha aposta, repetindo aqui, no grupo A é Uruguai em primeiro, Egito em segundo, Rússia em terceiro, Arábia Saudita em quarto, e no grupo B, Espanha em primeiro, Portugal em segundo, Marrocos em terceiro e Irã em quarto. Beleza? Digam nos comentários a opinião de vocês, qual que vocês acham que vai ser a classificação desses grupos aí, o que vocês esperam dessas partidas de hoje, o que vocês acharam da partida de ontem, concordam aí com o que a gente disse, tem alguns pontos a salientar, digam nos comentários, a conversa continua por lá. Não se esqueçam também de, além de curtir o vídeo, assinar o canal e ligar o sininho de notificações para saber quando sai o próximo vídeo aí, né? Que se tudo der certo e nada der errado, vai ser logo mais à tarde, com a gente comentando esses jogos de hoje e já fazendo uma projeção dos jogos de amanhã. Beleza, galera? Posso contar com vocês? Espero que sim. A gente vai se falando.